vamos ler então João 7, verso 37. As crianças agora quietinhas. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Pai Santo, como é bom estar na sua casa, como é bom estar em comunhão com aqueles que o Senhor redimiu, como é bom estar naquele lugar cuja sua presença assiste, cujo o Senhor se faz presente. Deus, é mais uma semana, mais um dia do capítulo dessa extensa história que o Senhor escreveu. E a tua igreja aqui permanece, firmada na rocha inabalável que é Cristo, a qual as portas do inferno não prevalecerão. Deus Santo, mas mais essa noite, rogamos a sua graça, seu poder, seu amor. Quantas vidas estão aqui assentadas, outras me ouvindo, que necessitam de uma visitação da sua parte, de serem tocadas e cheias do Espírito Santo, de serem transformadas, acudidas, que precisam assimilar, discernir coisas, que precisam perceber, receber. Ó Deus, não nos nega teu rosto, nem tua face, nem o teu favor. Sê propício a nós. Tira de nós toda dispersão, distração, irreverência. Traz temor, tremor, de modo que o teu reino avance, que tu receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Eu não defini talvez um tema específico para essa mensagem, mas poderia ser como receber um avivamento pessoal. Eu, durante esses dias que estive de férias, uma das coisas que ficou em meu coração quando eu voltasse era: Senhor, como eu posso contagiar seu povo? Como eu posso ajudar o seu povo a ser avivado? Como eu posso despertar no seu povo o interesse maior pelo Senhor, pelas coisas espirituais, pelas coisas do céu, uma vez que estamos vivendo um tempo de tanta apatia, tanta indiferença, tanto descaso? Quantos não estão abandonando a fé? Quantos não passaram a frequentar os cultos uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 30 dias? Quantos perderam o interesse pela leitura das Escrituras e há tempos não leem um livro completo da Bíblia? Quantos abandonaram o lugar secreto de oração e há muito tempo não sabem o que é passar mais de 10 minutos em oração? Quantos baixaram a guarda com relação à sua santificação e pecados que outrora ele rejeitava, pecados que ele outrora atentamente observava, agora tem passado, agora tem cometido naturalmente, como se nada de grave acontecesse. É um tempo assim. É muito difícil você se trombar nos corredores das igrejas um cristão piedoso, que ama a Deus fervorosa e ardentemente, e professa esse amor em atos de piedade. Estamos vendo uma fé empurrada com a barriga. E não há nada mais triste para o Senhor que um povo que o serve sem entusiasmo, sem interesse, sem disposição. Foi essa a queixa dele com a igreja de Éfeso, que era uma igreja impecável, de uma teologia, de uma ortodoxia,
de doutrina impecáveis. Não havia erro naquela igreja, mas ela estava morrendo, estava perdendo o seu entusiasmo, o seu primeiro amor, a sua paixão. Então, as minhas maiores orações nessas férias foram em cima de 2 textos. Primeiro, torna-me da alegria da sua salvação. Talvez não há nada que retrate mais esse tempo do que o Salmo 51, Davi, quando peca, dizendo, torna-me dar. Não a salvação, porque eu não a perdi e não posso perder, mas a alegria de tê-la, a alegria de ser cristão. Ou, o outro texto, tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, te arrepende e volta a praticar as primeiras obras. E eu acredito que nada mais oportuno para reacender esse amor e essa alegria da salvação, nada melhor do que um avivamento pessoal, uma visitação de Deus em cada um de nós, individual ou em coletivo, para que a nossa fé não seja essa coisa entediante, religiosa, burocrática, mas que arda em nós como uma paixão que não mais se apague. Essa é a minha oração, não só servir a Deus, mas servi-lo de modo adequado. Não só servir a Deus, mas servi-lo de modo digno. Não só servir a Deus, mas servi-lo da maneira como Ele deseja ser servido. E isso vem da intenção do nosso coração. Jesus está aqui, meu irmão, no contexto da passagem que abrimos de João capítulo 7. Jesus está em Jerusalém. Ele está ensinando uma multidão que está dividida. Enquanto ele fala, ele discursa para a multidão, eles se dividem. Alguns queriam Jesus preso, queriam ver Jesus preso. E você acompanha comigo no capítulo 7, no verso 30. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Você vê que ele está ensinando para uma multidão, e essa multidão está dividida, e se divide entre aqueles que querem ele preso, esses do verso 30, que procuravam a ocasião para prendê-lo. E por qual razão queriam prendê-lo? Porque ele afirmava categoricamente que era o Messias, e de fato o eram. Mas esse grupo da multidão não acreditava que ele era o Messias. Se não, vejamos no 27. Nós, todavia, sabemos de onde é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então veja só, quando ele diz, nós sabemos este, Jesus, eles estão se referindo a Jesus. Esse nós sabemos de onde ele vem. O Messias não. Na visão deles, o Messias ia aparecer repentinamente, com glória, de um lugar inesperado. Para eles, Jesus não se parecia com um Messias, pois tinha um perfil humilde, e estava ali já fazia algum tempo, e todos sabiam de onde ele veio, de Nazaré. Então Jesus era um homem muito comum, era mais para um rabino, e não para um Messias. Por isso, parte da multidão não acreditava que ele era o Messias e queria prendê-lo. Entretanto, havia outra parte que cria que ele era o Messias. Outros criam que ele era o Messias. Veja o verso 31. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais que este homem tem feito? Outra parte da multidão está impressionada com Jesus. E está impressionada com o seu poder. Estão impressionados com seus milagres. E dizem, só pode ser este o Messias. Virá outro que fará milagres. Por acaso o Messias pode fazer coisas maiores que este tem feito? Portanto, você encontra aqui uma multidão que está dividida a respeito da identidade de Jesus.
A razão para essa divisão, para as opiniões mistas, é que muitos deles não acreditavam no que Cristo dizia, de si próprio e deles mesmos. Jesus dizia que era o próprio Filho de Deus, e a maioria deles, ele os condenava. Verso 28 e 29, veja. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Verso 29. Eu conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então veja só, por isso que eles o odiavam. E no verso 28, Jesus está dizendo para eles: vocês têm as Escrituras, vocês têm os oráculos de Deus, vocês têm mestres da lei, peritos nas Escrituras, mas vocês não conhecem a Deus. É o que está no fim do 28. Diz aqui: aquele a quem vós não conheceis. E Jesus disse: eu o conheço, eu venho da parte dele, e eu fui por ele enviado. E é por essa razão que vocês estão divididos, e é por essa razão que vocês não creem em mim, e é por isso que vocês não me conhecem, porque vocês não conhecem a Deus. Porque se vocês conhecessem a Deus, final do verso 28, vocês conheceriam a mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês creriam em mim. E se vocês crescem em mim, vocês não estariam divididos entre os que creem e os que querem me matar. João 5,23 diz assim: para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se vocês me negam, me rejeitam, não me conhecem e querem me matar, eu que sou filho, é então porque vocês não conhecem o Pai. Não se pode ver, não se pode conhecer, não se pode falar com Deus, senão por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse era o erro fatal dos fariseus, dos judeus. Então veja só, está em Jerusalém ensinando para um grupo dividido. Portanto, alguns o queriam morto e outros não. Os fariseus, os inimigos de Jesus, souberam do grupo da multidão que reagiu positivamente aos ensinos de Jesus. Alguns queriam matá-lo, mas outra parte enorme da multidão aclamava-o como rei, creram nele. E os fariseus souberam das reações positivas e agiram rápido. Verso 32, o 7:32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Veja só, o cerco começa a se fechar contra Jesus. A reação dos fariseus, que eram os inimigos, os arqui-inimigos de Jesus, ao saberem que o número daqueles que criam estava crescendo, eles engendram, orquestram um plano para tirarem Jesus de cena, para o prender e depois disso matá-lo. Isso está no verso 32. Entretanto, até o verso 45 do capítulo 7, que é onde vai mostrar a resposta dos guardas,
que foram ordenados pelos fariseus a fim de prenderem Jesus, não acontece nada. No 32, onde a ordem é dada, até o 45, onde os guardas se manifestem, não acontece nada, Jesus não é preso, eles não o prendem. Há uma razão para isso. Jesus diz, ele mesmo, que só será preso na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, e com quem ele quiser. Ele determina isso, e não eles. Se não, vejamos o verso 33 e 34. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde estou, vós não podereis ir. Até aí. Em outras palavras, escute, irmãos, Cristo está dizendo, vocês podem tentar me prender, vocês podem tentar me matar, mas sou eu que escolho onde, quando, como e quem será preso junto comigo. Eu sou o Senhor do tempo e da história, e não vocês. Quando Jesus responde isso, 34 e 33, com estas palavras, você vai ver a reação que os fariseus têm à resposta deles. O verso 35 e 36 é uma resposta insana, que vai revelar algo. Verso 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este, que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me, não achareis. Também onde estou, não vos poder ir. Aqui, com a resposta dos fariseus, ou melhor, com a reação dos fariseus à resposta de Jesus, está a prova de toda a confusão e do porquê a multidão está dividida. Esses homens não conhecem a Deus, eles não conhecem a Cristo, eles não conhecem as Escrituras, eles não entenderam nada do que Jesus falou. E quando eles respondem à declaração de Jesus, eles mostram completa ignorância. Entretanto, o plano está no coração deles, para prenderem Jesus. E o que Jesus faz diante dessa perigosíssima situação? O que Jesus faz sabendo que ele está à mercê de um ataque e está à mercê de uma prisão com sentença de morte? Nesses dias, onde passa toda a cena, estava acontecendo em Jerusalém a festa dos tabernáculos. Essa festa era uma das três principais festas que Israel comemorava. Era feita para relembrar a habitação e a peregrinação e a habitação dos filhos de Israel em tendas no deserto. Era feita também para agradecer a Deus pelos primeiros frutos da colheita. E ela tinha uma duração de 7 dias. E nessa festa dos tabernáculos havia alguns ritos, e o rito da água. No último dia da festa, uma água era tirada do tanque, ou do poço, ou da fonte de Siloé, para ser levada em uma procissão numa jarra de ouro, que era liderado pelo sumo sacerdote, onde eles liam e cantavam trechos dos salmos. Esse rito simbolizava as águas, o desejo dos judeus de receberem chuvas, águas, bênçãos para as próximas colheitas. Águas que tanto limpavam, tanto purificavam, tanto regavam, tanto frutificavam. Bênçãos. Essa festa já está chegando no seu fim. E o rito de água
era feito no 7º dia, no último dia, ia ter o ritual da jarra e das águas. Jesus esperou o 7º dia para fazer um discurso. Os guardas, sob as ordens dos fariseus, estão presentes nessa festa. Estão esperando Jesus fazer o discurso. De modo que quando ele se levantar para discursar, ele vai se expor, se destacar. Então eles o prendem. Eles esperam Jesus fazer o discurso, para que no meio da cerimônia, no discurso, eles o prendam. Agora, listen to me. Veja a reação dos guardas depois do discurso. Eles estão lá, mandos do sumo sacerdote, para prender Jesus como impostor. Verso de número 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Ou por que não o prendestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Eles ficaram tão perplexos com o discurso de Jesus, que eles não conseguiram pôr as suas mãos nele. Eles não conseguiram prender aquele homem. Eles voltam de mãos vazias. O sumo sacerdote irritado: por que vocês não os prenderam? Eles disseram: ninguém nunca falou as palavras que esse homem falou. Nós nunca ouvimos nas nossas vidas palavras como aquelas. Nós nunca ouvimos. Que palavras foram aquelas? Aqueles homens estão prontos para prender Jesus e esperam ele discursar. Mas o discurso de Jesus foi tão impactante, as palavras de Jesus foram tão penetrantes, que elas mudaram completamente a condição daqueles guardas, o coração daqueles guardas, a visão daqueles guardas, a vida daqueles guardas, para o resto das suas vidas. De modo que eles não conseguiram prender a Jesus. O que Jesus disse? Que palavras foram essas que Jesus disse? É exatamente isso que vamos ver agora. Verso de número 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira coisa aqui, Jesus revela a necessidade daqueles guardas. O enredo da história vai se dar entre Jesus e os guardas que foram prendê-lo, que é um tipo de todos os homens e todos os pecadores. Mas é entre os guardas que estão de tocaia, prontos para dar o bote, ouvindo falar. E Jesus começa: se alguém tem sede. Jesus começa a revelar a necessidade daqueles homens truculentos, oficiais, militares, soldados de guerra, homens musculosos de carne e osso. Jesus começou a expor o coração e a condição daqueles homens. Jesus viu que o coração daqueles homens estava seco, que o coração daqueles homens estavam áridos, que o coração deles estavam vazios. Quando Jesus fala de sede,
Ele não está falando da sede física, ele não está falando da necessidade física, ele está olhando o interior daqueles homens, ele está falando dos seus corações, das suas almas. Jesus, ao discursar, dizia a eles: vocês têm dentro de vocês uma necessidade maior que todas as outras, maior que as chuvas, que as colheitas, que as bênçãos, maior que a água que jorra de Siloé. Vocês têm necessidades que nada, nem ninguém nesse mundo é capaz de suprir. Os guardas já... Rapaz, ele está falando para nós. Rapaz, o que esse homem está... Eu estou sentindo meio nu aqui. Meu Deus. Irmãos, preste atenção. Jesus está aqui revelando a nossa necessidade, a sua necessidade, ou a necessidade daquele que não tem Cristo. A alma humana sente sede de Deus, e até encontrá-lo, permanecerá eternamente sedenta, eternamente vazia, eternamente incompleta. A alma humana. Agostinho disse: fizeste-nos para nós, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Quando o corpo fica sem água, ele sente sede. Quando um homem está sem Deus, ele sente sede de Deus. Jesus viu que esse é a necessidade de todos os homens. Todos os homens têm um vazio, todos os homens estão incompletos, todos os homens sentem uma sede que é oriunda do seu ser, e essa sede transcende a sede por água, transcende a necessidade física. É a sede de Deus, é a sede latente da alma dos homens, é uma sede, é uma necessidade de um encontro da criatura com o Criador. Jesus então começa a revelar a eles a sua real necessidade. A sua real necessidade não é outro marido, não é outra esposa, não é uma fortuna. A sua real necessidade não são bênçãos, fechar negócio, não é saúde física, não é colheitas. A sua maior necessidade é o perdão dos seus pecados. A sua maior necessidade é a salvação da sua alma. A sua maior necessidade é o Espírito de Deus encher você. Aqueles guardas começam a ficar mexidos. Talvez algum deles sonhava algum posto de importância no império. Talvez seriam soldados romanos, talvez queriam ser centuriões, talvez queriam ter mais prestígio junto ao Sinédrio, talvez queriam riquezas. E Jesus começa a despê-lo. Se alguém tem sede, quando ele fala se alguém tem sede, ele está querendo dizer que uns podem ter, outros podem não ter. Não é isso. Uns podem reconhecer que têm, outros podem não reconhecer. Tem pessoas que estão sentadas aqui, que reconhecem que têm, que a mensagem está falando, que ele está começando a abrir o coração. Outros estão dizendo: isso não é para mim. Esses são os que reconhecem que têm, e os que não reconhecem que têm. Agora, o fato de ter, todos têm sede, todos têm sede, todos têm algo em si, que só Deus. Todos têm uma sede oriunda no seu coração. Jesus então começa o seu discurso que impactou aqueles homens, mostrando a real necessidade deles. Agora, ele vai apresentar a solução verdadeira. Porque muitos sabem que tem esse vazio,
sabem que tem algo faltando a eles, sabem que não encontram paz, sossego, completude, felicidade, sabem, mas não buscam na solução verdadeira, então vão recorrer ao álcool, o sexo, as drogas, o divórcio, o celibato, o homossexualismo, seja o que for, na tentativa de preencher, de matar essa sede que domina, essa sede que envolve, essa compulsão por uma realização, essa inclinação voraz para o prazer, para a completude. Eles vão tentar, é oriundo da alma a sede, eles vão tentar, mas não encontram a solução verdadeira. Por isso agora os motéis estão abarrotados, agora os barzinhos estão abarrotados, as biqueiras estão abarrotadas de gente se picando, cheirando, fumando, traindo, prostituindo, se embriagando, se suicidando, tendo overdoses, na tentativa de matar a sede oriunda do homem. E não consegue. Jesus apresenta a única forma. Ele diz assim: se alguém tem sede, se alguém quer água, se alguém quer se completar, se preencher, ele apresenta a única forma de obtê-la, de bebê-la, de possuí-la. Verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a única forma de adquirir, de possuir a água. A água aqui, no contexto da festa, era tirada da fonte de Siloé. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que ele era a verdadeira fonte de Siloé. Ele é a verdadeira dique, a verdadeira fonte, onde rompem as águas que saciam o homem. Ele não é só a fonte, ele também revela aqui o que é essa água. Porque os guardas estão vendo a jarra, a procissão, as águas. E Jesus está falando das águas. Procissão, sede. Não, mas não é sede daquela água, os guardas já entenderam. E não é aquela água. Quem é a água? Eles começam a entender. Quem tem sede, vem a mim. Estaria esse homem dizendo que ele é a água? Ele é essa água. Pois é isso que Jesus está dizendo. Ele revela. E ele, Jesus, é a água que todos os homens deveriam tomar. Jesus é a água. Jesus é quem satisfaz verdadeiramente o homem. Nada nesse mundo pode satisfazer, dessedentar, fartar suas almas famintas, senão Jesus. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres. Todo o ouro que a terra podia produzir ele tinha. Todo o poder, toda a riqueza, toda a fama, tudo. E a ponto de dizer, Salomão, tudo o que meus olhos quiseram, eu não os neguei. Para dizer no final, é tudo pó. Não satisfaz, não preenche, não realiza, não completa. E Jesus vai dizer, claro que não, porque o Deus fez o homem e colocou nele a eternidade, de modo que nada que é finito poderá preenchê-lo, satisfazê-lo. O abismo infinito do homem só pode ser preenchido por um Deus, por um Cristo, por um Messias infinito, pela água da vida, que é Jesus. Ele, Jesus, é a água que todos devem tomar. João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus,
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A real necessidade não é física. Pode tirar pneu, pôr pneuzinho, muda, entorta, desentorta, vai, volta, sobe, desce. Não é a sua necessidade. Sua maior necessidade é espiritual. De modo que se a sua maior necessidade não é física, a solução também não é o tanque de Siloé, não são as chuvas, as colheitas, o ritual de purificação, não são. É Cristo. Quantos estão na igreja e já ouviram isso que eu estou falando 255 mil vezes? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o sol da justiça, eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, eu sou a brilhante estrela da manhã, o mais amado entre os milhares. Eu sou o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá. Eu sou tudo em todos. Eu sou advogado, a porta das ovelhas. Eu sou o que sou, disse Jesus. Ele é tudo que você precisa. Ele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Elohim, Adonai. Ele é o nosso Deus, Ele é tudo. Ele é essa água. Outra coisa que ele diz aqui, a pergunta que você deve fazer: podemos beber dessas águas ainda hoje? Estariam estas águas disponíveis com a mesma força e glória que naquela época? Quando Jesus faz o convite, quem crer em mim, ou se alguém tem sede, venha a mim. O convite não se limita somente àqueles dias, mas se estende até os dias de hoje. É como se Jesus estivesse aqui parado diante de vocês e oferecesse gratuitamente hoje, agora, aqui, dia 13 de fevereiro de 2022. Quem tem sede, venha. Hoje, nesse culto, nós podemos beber dessas águas. Quando ele faz o convite, ele estende para os dias de hoje. Hoje tem água para você. Hoje esse Cristo vem aqui até você a fim de matar sua sede. Essas águas estão disponíveis hoje e agora. Quando ele faz essa declaração, ele vai além disso aqui. Quando ele diz, se alguém tem sede, venha a mim, ele não só revela que as águas estão disponíveis hoje. Quando ele diz que ele é a fonte, que ele é a água, quando ele revela a real necessidade e a real solução, ele está falando algo aqui tremendo. Ele não está falando de sede física. Ele não está falando de dar um jeitinho na sua vida. Ele não está falando de algo que ele possa realizar nesse mundo, na sociedade, política, economia, nos rins, fígados, pulmões. Não é isso. Ele está falando de sede na alma. Ultrapassa o físico, o tecido muscular, ultrapassa os ossos, a corrente sanguínea. Ele fala da sede que transcende a matéria, a sede que está no homem invisível, imaterial e imortal em você. É a sede da alma. É a sede da alma. É uma necessidade. Ela é mais que os olhos podem ver. É mais que os ouvidos podem ouvir. É mais do que as mãos podem apalpar. É
mais que a retina, a íris, a pupila pode alcançar. É mais que os tímpanos podem decodificar e ouvir. É mais que o seu tato pode apalpar. É a sede da alma. É essa que Cristo vai resolver. É aquele dilema do seu coração que te tira o sono. É aquela agonia que deixa você essa mulher infeliz que você é. É aquele aperto no coração que te faz esse homem entediante e procurar sentido e não achar. É lá, pode trocar, pode fazer o que você quiser em todo o universo. Muda para Marte, faz excursão em Vênus, anda pelos anéis de Saturno. Não será suficiente. Deixe seus pais, se rebele, mude, faça faculdade em Cuba se você quiser. Não é isso. É mais profundo. É sede na alma. Para lá dos intestinos. E os guardas estão lá. Nós nunca ouvimos isso. O que esse homem está falando? Espada em mãos, lança. Eles não conseguem atirar a lança em Jesus. As pernas perderam as forças. Eles estão dizendo. O que esse homem está dizendo? Estão lá assistindo essa pregação. Está impactando a vida deles. E eles olham para a jarra, olham para Cristo, olham para a água, olham para Cristo, olham para a festa, olham para Cristo, olham para os rituais, olham para Cristo, olham para as palavras do fariseu. Que palavras são essas? Agora ele vai mostrar a forma de receberem essas águas. Ele vai mostrar a forma de receber. Veja só, verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, novamente, quem crer em mim. Os guardas já estão ali perplexos, impactados, já estão se perguntando, eu quero essa água. E agora ele vai mostrar a forma de receber. Quem crer em mim. O que seria quem crer em mim? Parece que o sentido é muito simples, muito claro, mas no contexto judaico e de todos aqueles rituais que Jesus pronunciara as palavras, crer significa uma ordem imediata para que eles deixem de rejeitar a Jesus, para que eles deixem as cisternas rotas, para que deixem os ritos, deixem a religiosidade, deixem de negá-lo e o recebam e o confessem como Messias Salvador. Essa ideia é uma ordem. Deixem de rejeitar-me, deixem de me perseguir-me, desistam de me matar, esqueçam dos ritos, das sombras, das formas, creiam em mim, aceitem, me reconheçam como Messias e Salvador da alma de vocês. Isso é crer. Isso é crer. Como você recebe essas águas? Jesus está dizendo, deixe as cisternas rotas. Você se apegou em coisas, em pessoas, em ritos, em formas, em misticismo, em credulismos. Deixe isso. Ou deixe de resistir a Jesus. Deixe de perseguir a Jesus. Creia em Jesus como o único suficiente Salvador, única e suficiente forma de matar sua sede. É isso que é crer. Deixem as cisternas rotas. E agora, acreditem que de fato, eu sou o Messias. E o único capaz
de dar a vocês o que vocês necessitam. Uau! Aqueles guardas vieram para me prender? Viemos. E descobriram a real necessidade de vocês. Descobrimos. E descobriram a forma certa. Descobrimos. A solução verdadeira. Descobrimos. Depois de descobrir a real necessidade e a solução verdadeira, agora nós queremos. E os guardas prontos para prendê-lo disseram: como obtemos? Desistam de me prender. Vocês só estão me prendendo porque não creem que eu sou o Messias. Creiam que eu sou o Messias, ou seja, o único capaz de dar a vocês, não o que vocês querem, mas o que vocês de fato necessitam. Isso é crer. Isso é crer, não é pedir a Deus o que você quer. É esperar nele o que de fato você necessita. Isso é crer. Isso é fé. Jesus está dizendo isso para você. Veja só, para você entender isso aqui melhor. Jeremias 2,13. O meu povo fez duas maldades. Deus dizendo: a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Do lado, o manancial de águas vivas, ou seja, água corrente, águas de nascente que nunca secam. Do outro lado, cisternas cheias de fenda. Coloca água, águas vaza. Jesus está dizendo aqui: se você quer de fato ser uma mulher plena, um homem pleno, um jovem feliz, pode procurar o sexo em todos os lugares, de todas as formas. Pode procurar drogas, prazer e lazer, trabalho. Você jamais encontrará, porque isso tudo são cisternas rotas que prometem aquilo que não pode te dar. E Jesus diz: quando você deixar essas cisternas e beber do manancial Cristo, ou seja, fazer de Cristo, ou buscar em Cristo, achar em Cristo o que você está buscando nessas formas, nesses métodos, nessas cisternas, você então beberá da água. Você então beberá das águas. Agora vamos ver o resultado. Ele manda vir e ele manda crer. Ok? O resultado de ir até ele e de crer nele vai ser beber dele. Quem for até ele, quem tem sede, venha. Quem for até ele e crer nele, quem crer em mim, como diz as Escrituras, terceiro, vai acontecer o quê? Vai beber dele, verso 35, cadê? Verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem vir, quem crer, irá beber. Por favor, eu te imploro com todo o meu ser, talvez sua cisterna rota seja seu marido que você idolatra, esperando um amor que ele não pode te dar. Talvez sua cisterna rota é ter um parceiro, um namorado, um noivo, noiva, e colocar nele e dizer: quando eu encontrá-lo que eu terei tudo que eu preciso, ou em uma realização qualquer que seja, deixe isso e venha. Quando você vir, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Significa que quando você vem a Jesus para beber, escute, ele não te oferece só um gole único, específico, pontual das suas águas, mas você recebe a fonte toda. Você recebe rios, nascentes, enchentes caudalosas dessas águas. O que Jesus está dizendo é que sua sede é tamanha, a sede latente da alma humana é tamanha que
que que goles não serão suficientes, só rios, fontes, pois é exatamente isso que ele oferece, rios, para tal sede do homem, tal fonte, tal água, é o que ele promete. Agora com isso, o que ele está dizendo? Escute isso aqui. Primeiro, a sede do homem é tamanha que goles não saciam. Goles são o que vocês vivem tomando nesse mundo. É preciso um rio, porque a sede é tamanha que só um fluxo de água gigante pode saciar. Segundo, por que fala rios de água viva? Quando fala águas vivas, a ideia é de águas correntes e águas nascentes. Correntes e nascentes. O que significa? São águas que nunca têm fim. Essa é a água que Jesus dá para a gente beber. Podia ser uma cisterna, podia ser uma represa. Ainda assim a água pode acabar. Aqui ele está falando de uma água que não cessa de nascer. O que é isso? Meu irmão, o Senhor Jesus te encherá de tal modo, Ele te dará uma porção de tal modo que você jamais terá sede de novo, que você jamais procurará em outro lugar. Ele te encherá de tal modo que você nunca mais sentirá falta de nada. Essa ideia é uma água que jorra, que não tem fim, cujas fontes são inesgotáveis. Está procurando em outro lugar, jovem, jovenzinha? Pode, vai lá procurar. Vai ter sede de novo. Se você está procurando ainda, é um sinal que você não bebeu dessa água ainda. Está infeliz porque está solteira? Está infeliz que mora com os pais, queria morar fora? Está infeliz com o sexo que tem, o corpo que tem, o carro que tem? E está esperando que o dia que aquele sonho físico, material, conjugal, sentimental se realizar, então você vai ser pleno. Não bebeu dessa água ainda. Por isso você precisa dessas formas. Agora essa água, quem beber, os rios são tão vivos que você nunca procurará em outro lugar. Você estará completamente saciado. Por isso que você não entende que você encontra crente pobre, sem dente, doente, perseguido, oprimido, acamado e está feliz. E está cantando. E é contribuinte fiel, e não falta dos cultos, e não murmura, não difama o próximo, é fiel à esposa, é fiel ao marido. Você não entende? É porque ele encontrou a fonte, é porque ele bebeu das águas vivas, ele está pleno, feliz, completo, apesar das tribulações. Agora, tem mais. Essas águas, veja só, águas vivas, essas águas nascentes, correntes, ela tem um problema aqui. Elas vêm quando o rio sobe, a correnteza é forte, e é uma água que é corrente e é nascente. O que vai acontecer? Quando você encontra uma nascente que não para, transborda. Transborda. Você não consegue reter. Aí é onde acontecem as enchentes. O senhor está dizendo que isso aí então vai transbordar? Vai, Rafael. Por que as águas que ele promete aqui, rios, 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 é em tanta abundância, que ele disse que quando vir, você vai encher, beber de tal maneira que vai transbordar de você.
do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque a água não é só para matar a sua sede, mas vai dar de beber a todos quantos estiverem à sua volta. É um avivamento. Deus fará com que você dê de beber a outros. Do seu interior fluirá evangelização, aconselhamento, visita, contribuição, pregação, intercessão. Essa é a ideia. Quer ver onde está registrado isso? Marca o dedo aqui e vai lá para Ezequiel 47. Veja só a igreja avivada. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Fica com o dedo lá. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa está para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito, da casa do sul e do altar. Veja só, ele está falando que do templo, Ezequiel tem a visão, do templo flui um rio. E a água está vindo e transborda, e saem enchentes daquele rio. Nós somos amilenistas. Esse texto se cumpre em Atos capítulo 2, do Pentecostes, se cumpre na igreja. É da igreja que flui estas águas, ela recebe as águas e transborda o crente individual ou a igreja. Aí o que faz essas águas que saem da igreja? Verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que este rio passe. Haverá muitíssimo peixe. É onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis o mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. O que está falando aqui? Cura, restauração, vida, colheita, tipos do quê? Avivamento. Da igreja surgirá, do crente surgirá, rios de água viva que alcançarão sociedades ímpias, nações pagãs, amigos, irmãos ímpios. E eu fiquei tanto só nesse aqui, do seu interior. Oh meu Deus, é uma promessa. Eu já recebi as águas. Eu já sou salvo. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu preciso agora que do meu interior fluam torrentes. Fluam, Senhor. Águas vivas. É um avivamento pessoal e quem sabe depois coletivo. É isso que Jesus promete a quem beber das águas. A água não ficará só para você, meu irmão. Vai haver um transbordar na sua vida, para que muitos venham beber da água que de ti proceder. Creia nisso. E agora caminhando para o fim, Jesus mostra a origem e a duração do processo. Volta para o 7, verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja só, o que Jesus está dizendo aqui? Houve uma experiência com o Espírito Santo que ainda não poderia ser desfrutada pelos discípulos. Ok? Haveria uma experiência com o Espírito Santo, que na época que foi proferida essas palavras, ainda não poderia ser desfrutada pelos discípulos, até que ele morresse, ressuscitasse e subisse aos céus. Porque o Espírito só ia ser enviado, Jesus está dizendo aqui de Atos 2, só depois da morte e ascensão dele. Entretanto, conosco não. Nós já temos disponível, ele já foi enviado, de modo que nós podemos ter a plenitude do Espírito Santo. O que Jesus quer dizer aqui? Aqui traz uma revelação tão
poderosa do que nós podemos ser em Cristo. Escute isso aqui, pastores, quando eu falo e dizia isso a respeito do Espírito Santo que é enviado, quando ele está dizendo dessas fontes, dessas águas, de algo que Deus faz em nós, é mais do que infundir poder em nós, é mais do que respostas de oração, é mais que uma capacidade especial dada. Ele está dizendo que o próprio Cristo habitará em nós, é Deus dentro de nós, nos tornaremos morada de Deus. Em outras palavras, Ele nos tornará uma espécie de fonte que jorrará águas perpetuamente. É isso que Ele promete. Por isso que Tozer vai dizer, este cristão incrível, nós temos uma espécie de represa, de fonte, que sempre contará com essas águas. Uau! Uau! Por isso que você não pode admitir sua secura. Você não pode admitir uma vida entediante, fraca, vazia, seca, empurrada com a barriga. Deus fez você um canal de Gion. Deus fez de você um rio, fez de você uma fonte, cuja água do Espírito habita. E por último, verso, acho que é o 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não precisa abrir, eu vou ler rápido, se puder põe na tela. Jesus talvez está fazendo citação de Isaías 58:11, que diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como jardim regado e como manancial, de águas vivas, cujas águas jamais faltam. Vou terminar assim. Ele está citando uma profecia do Antigo Testamento. Haviam várias menções da descida do Espírito, da plenitude da igreja no Antigo Testamento. É como Jesus estivesse dizendo: isso tudo foi planejado para vocês. Como diz as Escrituras, isso tudo, a plenitude do Espírito, foi planejado para vocês. Deus tinha isso em mente há muito tempo atrás. Deus planejou que fôssemos assim, avivados. Resultado? Valquíria. Verso 45. Onde está? Por que vocês não o trouxeram? Por isso, aqueles guardas não puderam prendê-lo. Eles foram completamente saciados. Eles receberam a água da vida. E como se eles dissessem aos fariseus: como nós podemos prender a fonte da vida, a fonte das águas vivas, aquele em que acabou de matar a nossa sede, aquele que nos deu razão, significado, sentido da vida e nos encheu? Não podemos obedecer tal ordem. Eles foram saciados, foram cheios. Agora fim. Agora eu encerro. A condição para beber. Eu acabei de expor a mensagem. Quem aqui deseja beber? Quem aqui quer beber? Quem aqui deseja que do seu interior fluam rios de água viva? Isso primeiro para o incrédulo, o ímpio que está nos assistindo, ou que está aqui sentado mesmo, que já seja batizado, mas que não encontrou
apesar de ter os oráculos, de ter Moisés, de ter as escrituras, de ter a teologia, não encontrou. E para aquele que já bebeu, mas se lembra que o dia que transbordou nessa fonte já fazem 15, 23, 8 anos, e precisa novamente, apesar da água estar ali, ela não está mais corrente, ela não está mais caudalosa, ela não está mais fluindo, as pessoas vêm até você e não conseguem beber, não conseguem ser edificadas, salvas, restauradas, seu ministério, sua vida de oração, seu cristianismo se tornou seco, se tornou entediante, você não consegue expressar, você não consegue doar água de si mesmo para eles, e você diz: eu também quero beber. Qual a condição? Jesus disse: quem tiver sede, quem tiver sede, era meio-dia, Samaria, sol escaldante, pés rachados, uma mulher aparece lá para colher água, ela está cheia de sede, o que levou ela até a fonte, o poço de Jacó, a sede, Davi no Salmo 63:3, como terra árida sem água, minha alma anseia por ti. O que Davi tinha em mente? Sol do deserto, andarilhos passando com boca seca, pés rachados, procurando água, sede, desejo, vontade, interesse, ciência da sua real necessidade e da resposta verdadeira. Nós precisamos, quem tem sede, vinde às águas, disse o profeta. Sede é essa condição, querer essa condição, pedir essa condição, buscar é a condição, procurar é a condição, bater é a condição. Sede é de ir diante de Deus e reconhecer a sua sequidão, sua secura, sua inanição, sua aridez, dizer: eu quero, então vá, e indo você beberá. Vamos fechar os olhos então, vamos começar a pedir agora.